Tá? Então, ficou de eu mostrar para vocês a diferença que é de uma sombra opaca, o que é uma sombra cintilante, o que é um pigmento, o que é um glitter. Então, eu separei aqui algumas opções para mim estar mostrando para vocês. O que é uma sombra opaca? É aquela isenta de qualquer tipo de brilho ou pigmento nela. Então, eu separei aqui essa paletinha aqui, que tem alguns tons de sombras opacas. Vou passar o dedo em algumas para me mostrar para vocês. Vou passar nas mais intensas, que eu já escolhi justamente por ter sombras intensas. Fica melhor para vocês visualizarem. Ó, essa paletinha tem tons opacos. Tá vendo que ele é bem intenso, não tem nenhuma partícula de brilho. Ó. E acontece também de ter outras marcas, tem várias marcas assim. Outra opção seria da Rinodê, essa daqui é a tinto. Ó, vou passar aqui. Também é isenta de brilho. Quando a gente fala que uma paleta é mista em tons, tanto tons quanto essa textura de ter sombras cintilantes, sombras shimmer, sombras opacas, seria uma paleta nesse estilo. Essa daqui, ela é mista. Ela tem tons opacos, ela tem tons cintilantes e ela tem tom shimmer, que seria esse daqui. Pra mim, ele é um tom shimmer. Vou explicar sobre ele depois. Nesse dedinho pequenininho, eu vou colocar uma sombra opaca, vou colocar um marrom. Essa paletinha ali já é da Catarina Hill. Tá vendo que nenhum desses 4 tons tem nenhuma cintilância, nenhum pigmento, nada. Então, assim, seria uma sombra opaca. Sarita, como assim que existe sombra shimmer? O que é shimmer? Tá, nem sabia que existiam tons opacos e cintilantes, agora você já me vem com esse novo nome. O que é uma sombra shimmer? Seria um meio termo. Ela é uma sombra com um pouquinho de luminosidade, algumas partículazinhas de glitter, porém ela puxa mais para o tom opaco. Um exemplo disso nessa paletinha da Dani seria esse tonzinho, cadê? Esse tonzinho aqui seria um tom shimmer. E esse azul aqui também. Dessa paletinha, esses dois seriam 2 tons que puxaria para o shimmer. E da linha da Rinodê eu tenho essa daqui, que é a Celeste, que já tem partículas de brilho. Olha a diferença. Nessa daqui, ela tem cintilância. Se eu mexer os dedos, você consegue ver uma leve cintilância, quase imperceptível. Já nessa daqui, você consegue visualizar algumas partículas de glitter, mas ela puxa mais pro tom opaco. Tá vendo que você vê a opacidade da sombra, mas você vê algumas partículazinhas de glitter lá no fundo da sombra. E nessa paletinha da Catarina Hill, um tom pra mim que seria isso, seria esse daqui que eu mostrei aquela hora, que seria esse. Inclusive, esse daqui, as partículas de glitter vêm no tom furta-cor, que dá bem um charme na sombra, olha. Se a gente mexer, nesses dois a gente vê cintilância, nesses dois a gente vê uma leve partícula de glitter. Isso pra mim são sombras shimmer, ó. Ok? Sarita, como assim que existe sombra shimmer? O que é shimmer? Tá, nem sabia que existiam tons opacos e cintilantes, agora você já me vem com esse novo nome. O que é uma sombra shimmer? Seria um meio termo. Ela é uma sombra com um pouquinho de luminosidade, algumas partículazinhas de glitter, porém ela puxa mais para o tom opaco. Um exemplo disso nessa paletinha da Dani seria esse tonzinho, cadê? Esse tonzinho aqui seria um tom shimmer. E esse azul aqui também. Dessa paletinha, esses dois seriam 2 tons que puxaria para o shimmer. E da linha da Rinodê eu tenho essa daqui, que é a Celeste,
que já tem partículas de brilho. Olha a diferença. Nessa daqui, ela tem cintilância. Se eu mexer os dedos, você consegue ver uma leve cintilância, quase imperceptível. Já nessa daqui, você consegue visualizar algumas partículas de glitter, mas ela puxa mais pro tom opaco. Tá vendo que você vê a opacidade da sombra, mas você vê algumas partículazinhas de glitter lá no fundo da sombra. E nessa paletinha da Catarina Hill, um tom pra mim que seria isso, seria esse daqui que eu mostrei aquela hora, que seria esse. Inclusive, esse daqui, as partículas de glitter vêm no tom furta-cor, que dá bem um charme na sombra, olha. Se a gente mexer, nesses dois a gente vê cintilância, nesses dois a gente vê uma leve partícula de glitter. Isso pra mim são sombras shimmer, ó. Ok? Sabendo disso, agora vamos conhecer a nossa sombra cintilante. Nossa sombra cintilante, naquela paletinha da Dani não tem, mas eu trouxe essa paletinha aqui da Zac, que ela toda é cintilante. Existe uma diferença entre sombra cintilante e sombra 3D, 4D também. Tem toda uma diferença, eu vou explicar pra vocês. Essa daqui seria uma sombra cintilante. Ela não tem partículas de glitter, mas ela tem uma luminosidade mais intensa. Como se fosse aqueles esmaltes cintilantes, igual esse esmalte que eu estou usando, ele é opaco. Mas ele tem um brilho, porém ele é um brilho inteiriço. Esse daqui e o esmalte cintilante já tem cintilância nele por inteiro. Deixa eu pegar aqui um exemplo, vou pegar esse rosa, esse e esse. Esse aqui quase não deu pra ver. Vou pegar esse. E da linha da Rinodê eu tenho essa paletinha aqui, que é a Cobre, que também ela é uma sombra cintilante. Da paletinha da Catarina Hill tem vários tons cintilantes. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, que eu gosto bastante dele para passar em cantinhos dos olhos, acho lindo. Olha, ela já tem uma cintilância nela por inteira. Ela brilha por inteiro. Vocês conseguem visualizar isso? Então essa daqui ela é uma sombra cintilante. Sombras cintilantes, no meu modo de vista, eu gosto de trabalhar bastante com cores. Eu gosto delas porque elas esfumam fácil, elas misturam, elas mesclam fácil. Tanto é que pessoas assim mais de idade adoram sombra cintilante e já não é o mais indicado, no meu ponto de vista. Há quem goste. Então aqui eu apresento para vocês a sombra cintilante, tá bom? Agora eu vou mostrar a sombra 3D. Qual que é a diferença da sombra 3D para a sombra cintilante? A sombra 3D ela é difícil de trabalhar, a aderência dela é mais complicada, o esfumado é quase que impossível. Ele é muito complicado de esfumar, porque onde você coloca, ela já gruda e ela já transmite uma luminosidade mais intensa. Então, para você fazer um trabalhar com aquela sombra, para você mesclar ela com outra, é muito complicado. E a única paleta que eu tenho aqui, 3D, seria essa daqui, que é até fácil de encontrar em lojas de camelódromo, essas coisas. Só que eu acho que ela já tá bem antiguinha, eu acho que não vai dar pra vocês verem direito os tons. Vamos tentar. Ó, vou pegar 4 tons. Até no dedo. Quando você passa ela no dedo, ela já... Olha só, ela forma grumos. Ó, a gente esfrega o dedo na paleta, ela forma grumos. Ela não consegue se espalhar, ela não consegue aderir e espalhar ao mesmo tempo. Então ela tem a mesma luminosidade, um pouquinho mais intensa na minha opinião do que a sombra cintilante, mas ela tem esse grude, é complicada. Ó, essa daqui seria uma sombra 3D, que na minha opinião só tem beleza na paleta.
Realmente é lindo aquelas paletas todas coloridas 3D, maravilhosas para você olhar. Mas para uma pessoa comprar uma paleta para se maquiar, comprar uma paleta 3D, não recomendo, tá bom? Vamos agora à explicação da sombra craquelada. O que é uma sombra craquelada, Sarita? Para mim que craquela tá quebrado. Tá, craquelada seria uma sombra mista, seria uma sombra mosaico. Algumas pessoas chamam a sombra craquelada de sombra mosaico. Sombra mosaico seria assim, ó. Ela vem misturadinha em formato de mosaico. Esses são blushes mosaicos. Aqui já são as sombras mosaicos. O que acontece? Não vai dar para vocês verem direito. Quando eu passar o dedo, essas sombras todas vão se misturar e formar um tom de sombra diferente. Porém, quando a gente passa o pincel, a coloração que vem é mais diferente. É uma mistura, fica bonito realmente. Só que o grande problema dessa sombra craquelada é que ela é uma sombra 3D craquelada. Ou seja, eles pegam a sombra 3D e fazem ela nesse estilo mosaico. Deixa eu mostrar. E o motivo de eu ter tirado essa paleta pra mim foi só esse daqui, gente, que ela veio quebrada. Olha só. Opa, quase que eu quebro o resto. Quando a gente passa o dedo, ó, ela já vem... Foca. Ela já vem meio misturadinha. Quando a gente passa o pincel, essa misturinha vem pelo pincel e aonde a gente coloca ela fica mais nítida. E depois você pode ir esfumando e misturando os tons. Seria uma vantagem sim se a sombra fosse boa, mas não é. Porque ela é uma sombra, na minha opinião, 3D, porque ela é muito difícil de trabalhar. E ela tem todos aqueles indicativos de sombra 3D, porque ela é grudenta. Ela, onde você coloca, ela já fica, já transmite a reluzência dela e não dá para você esfumar, para trabalhar. A textura dela é a mesma. Então, na minha opinião, eu não gosto. Há quem goste. Essa é a sombra craquelada ou mosaica. Sombra 4D opaca? Como assim? Uma sombra 4D opaca? Eu vou ver em 4 dimensões, porque D significa dimensões, mas opaca? Sim, ou seja, eu vou ver aquela sombra 4 vezes mais intensa, mas no tom opaco. Tem essa paletinha aqui que é a minha paixão. Graças a Deus foi o meu achado. Aliás, é a minha segunda paixão, a primeira é da Dani. Ela não vai dar pra ver mais, mas ela é uma sombra 4D. Essa é da Tango. Essa daqui tá bem velhinha. E assim, eu gosto muito dessa pra maquiagem artística. Porque por ela ter essa visão de 4 dimensões, a intensidade dela tem que ser mais forte. Então ela é uma sombra que de triscar, ela já grita. Vou mostrar pra vocês aqui o tom verde, o azul. Ó, vou passar uma vez o dedo, ó. Nem vou esfregar na sombra. Vamos no vermelho. Nem esfreguei. Nas outras tudo eu fiz bolinha, nessa eu só passei o dedo, olha só. Então a sombra, ela grita, ela se destaca. Ela é uma sombra totalmente opaca, vocês podem notar que ela não tem brilho, ela é isenta de brilho. Posso mexer que ela não brilha. Porém, ela é uma das sombras mais complicadas de trabalhar também. Porque dependendo do que você colocar por baixo, do fixador intensificador que você colocar por baixo, onde você triscar ela vai aderir com tanta intensidade que não dá para você esfumar direito. Então eu oriento a trabalhar com essa sombra quem já tem uma facilidade para estar esfumando, para estar trabalhando com ela. Quem aprende, quem tem essa facilidade, é uma excelente opção essa sombra 4D assim, ó. Principalmente para quem gosta de cores igual eu, tá? Então fica aí, sombra 4D opaca. Agora vamos para aquelas sombras que é a dificuldade de muita gente entender o que é sombra, o que é pigmento, o que é asa de borboleta. Asa de borboleta, o que é isso? Então vamos à explicação disso. E o que é glitter, Sarita? Não entendo, não consigo entender glitter de papelaria? Pelo amor de Deus, não! Então eu separei aqui as quatro formas de potinho. Deixa eu pegar. E
vou explicar pra vocês sobre essas aqui agora, que tá difícil de segurar, tá bom? Primeira, asa de borboleta. O que é uma asa de borboleta? Não sei se você, quando criança, chegou a triscar numa asa de borboleta, ela solta um pozinho de uma textura tão fina, mas tão fina que parece assim, ser mais fino do que um polvilho. A asa de borboleta seria isso. Essa daqui é da Zanf. É a asa de borboleta mais fina que eu já vi. Se você abre, ela chega quase que a voar. Só que, porém, ela precisa de um intensificador de sombras. Se eu vim com ela aqui na minha pele e só passar, ela não vai fixar direito, ela não vai mostrar toda essa intensidade, toda essa cor dela, que é bem intensa. E detalhe, é opaca essa daqui. Tem asa de borboleta cintilante? Não. Aí já seria outra coisa. A asa de borboleta, geralmente, ela é opaca. Ó, e se eu passar ela aqui e esfregar, ela vai perdendo a cor. Ela não vai ficando com aquela cintilância normal dela, aquela cintilância forte do início. Tá bom? Essa é a asa de borboleta. E a textura dela é fina, muito fininha, mais fina do que a textura de um polvilho, tá? Então, se aquela é a asa de borboleta, o que seria um pigmento? Como seria a asa de borboleta com cintilância? Aí já se tornaria o famoso pigmento. Pigmento tem quase que a textura de uma asa de borboleta, só que ela vem com cintilância. Ela tem brilho, é igual aquela sombra cintilante, mas em formato mineral, que seria assim. O que é mineral no caso? Seria o pozinho, essa textura, tá? Então essa daqui também é da Zanf, a numeração já se perdeu, não tem como eu falar pra vocês. Mas esse daqui seria um pigmento. Ele tem cintilância. Vou pegar aqui. Geralmente é mais complicado de trabalhar com esses produtos soltos pela sujeirinha que ele faz muita bagunça. Ó, vou pegar aqui da tampa. E só um pouquinho já transmite uma luz, uma luminosidade muito intensa. Então seria aquela sombra 3D, só que inúmeras vezes mais intenso e mais forte. Ó. Isso aqui combinado com um fixador ou intensificador de sombra dá aquele efeito pá. Onde que coloca ele já fica e dá aquele super efeito. Ó. Quanto mais a gente esfrega, mais ele brilha, mais ele reluz. Pigmento dá esse efeito. Quanto mais eu esfregar, mais ele vai brilhar, mais ele vai ficar reluzente. Então ele tem um brilho muito intenso. Esse se chama pigmento. Tá, e agora a gente já vai pro glitter? Não, existem os pigmentos glicerinados. Como assim? Assim como existe a sombra glitterinada, existe o pigmento, que teria essa textura mais fina, misturado a um glitter, que seria, no caso, uma textura mais grossa do que esse. Essa textura aqui, ela é extremamente fininha. Essa textura aqui, você visivelmente já consegue enxergar que ela já é mais grossa, mais densa. Até na tampa deles a gente consegue visualizar isso. Nesse que eu passei o dedo, olha só, quase não consegue ver. Aqui onde tem produto, você quase não consegue enxergar do outro lado. Esse daqui você já consegue ultrapassar e ver do outro lado, através dele. Eu nem passei o dedo ainda. Então esse daqui seria um pigmento glitterinado. Nesse daqui também você consegue, você consegue visualizar partículas de glitter. Quando eu movimento, você consegue ver as partículas. Esse você só consegue ver reluzindo luz, ou seja, só consegue ver a cintilância. Colocando no dedo, ele ficaria assim, onde você também consegue enxergar partículas de glitter, diferentemente daquele outro. Então esse seria para mim um pigmento glitterinado. Ao passar na pele, a cor praticamente some e fica as partículas de glitter. Entenderam a diferença? A pigmentação dele da cor praticamente some e fica ali as partículas glitterinadas. Tá bom?
E por fim, não menos importante, aliás, muitíssimo importante, porque eu adoro, seria o glitter em si. Olha, você já consegue movimentar ele lá dentro. Sarita, glitter de papelaria funciona? Posso colocar nos olhos? Não, não pode colocar nos olhos de maneira alguma, porque o material do qual é feito e o recorte, porque por mais pequenininho que seja, ele tem recorte. O recorte com o qual é feito o da papelaria e o material que é feito é totalmente diferente do glitter que pode ser colocado no olho, que já é totalmente diferente do glitter que se pode colocar nas unhas também. O que é das unhas vai nas unhas, o que é do olho e do rosto vai no rosto, e o que é da papelaria que fica lá nos papéis, tá bom? Não vamos misturar cada categoria. Eu vejo muita gente perguntando, vou ali na papelaria, compro um glitter, posso colocar no olho? Não vai dar nada. Deixa uma partícula daquela ali com um quadradinho um pouquinho mal recortado cair dentro dos seus olhos, tá? Então esse daqui seria o glitter. Ele já não tem coloração assim intensa, como se fosse o pigmento. E ele consegue ficar... Se você coloca um fixador, onde você triscar o glitter, ele vai ficar e já transmitir muita cor. Se você não coloca fixador e vai só apalpando ele nos seus olhos, ele vai distribuir aquelas partículas e vai só dar luminosidade naqueles pontos onde pegar. Esse já é o glitter. Quando eu apalpo, ele fica. Se tivesse um intensificador aqui embaixo, seria melhor. E quando eu esfrego, ele praticamente só transmite luz em alguns pontos. Correto? Compreenderam? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas em questões de sombra de vocês. Nosso próximo vídeo aqui para o curso vai ser de pincéis. Beijos. E agora eu espero a dúvida de todo mundo para me responder.